Ok, pessoal, vamos trabalhar aqui a construção de uma fanart do Midoriya, tá? Que vai ser direcionada para uns adesivos que a gente tem participado aí de evento em algumas escolas aqui em Salvador. E aí a gente viu que é uma coisa legal que a gurizada aí curte bastante. Então a gente está fazendo esse vídeo processo. Além dessa questão dos marcadores, tem aí nos links abaixo também os nossos cursos de mangá totalmente online por um precinho que cabe no seu bolso. Vamos dar uma olhada aí no nosso vídeo. Para início de trabalho, né, a gente tem a ideia de construção do personagem, que eu sempre uso formas bem simples para poder dar esse primeiro direcionamento, tá? Depois de fazer isso, eu parto para a segunda etapa, que é começar a definir um pouco mais o desenho. Tanto no digital quanto no tradicional eu uso o mesmo padrão de trabalho, tá? Só que aqui no digital eu uso pincéis de tamanhos e cores diferentes, em camadas diferentes, para facilitar para mim também esse processo. Depois que eu tenho um desenho definido e boto os principais pontos que eu quero que sejam indicados, eu parto para o acabamento do desenho com uma cor um pouquinho mais escura, um pincel um pouquinho menor, onde eu já vou observando tanto proporção quanto os detalhes que o personagem deve ter, para que isso daí possibilite de eu fazer uma construção de uma forma rápida, de uma forma também que seja dinâmica. Nota importante é que mesmo nesses momentos, se for necessário fazer correção, a gente também pode trabalhar algumas correções, seja por seleção, seja apagando e redesenhando. Então, no processo de desenho que você escolher para poder trabalhar, sempre tenha isso em mente, tá? Que todo desenho é feito por meio de processos, e nesses processos tem partes que a gente pode mudar a dinâmica do desenho ou mudar a ordem de nossas construções. Eu decidi aqui trabalhar toda essa etapa, né, da line art, como sempre procuro fazer. Ajusto o estabilizador e venho fazendo as construções com as linhas diretas, tá? Exceto aqui nas esferas, que eu preferi utilizar a ferramenta certa para construir a esfera redondinha e ter uma qualidade melhor. Só que aí tem um ponto importante: as pernas ficaram me incomodando um pouco e eu decidi modificar. E aí vim aqui, tirei a line art, redesenhei por cima para deixar um direcionamento que estivesse mais de acordo com o que eu queria fazer. E consegui chegar a esse segundo resultado aqui, onde eu pude fazer a correção também das partes da roupa, né, do uniforme dele, e eu achei que deu uma dinâmica um pouquinho melhor, tá? E aí em cima disso é fazer a line art. Outro ponto importante que a gente acaba tendo aqui na construção desse desenho, que é a próxima etapa, que são os flat colors e as etapas das cores também. Aqui na Flat Color são as cores de base que a gente tem que aplicar, tá? Você, no meu caso aqui do digital, eu separo cada camada para uma cor diferente aqui da peça da roupa dele, tá? Em alguns casos que é um pouquinho mais raro, por exemplo, cabelo e bota, eu posso botar em uma mesma camada as cores, mas normalmente eu uso camadas separadas, tá? Quando eu faço de ter dois pontos diferentes em uma mesma camada, para poupar também a memória do computador, porque cada camada que você tem é mais memória que vai ocupando. E aí depois de fazer essa etapa dos flats, a gente tem que aplicar as cores,
que também vai ocupar mais memória. Tá? No caso das cores aqui, eu faço da seguinte forma. Um primeiro tom de sombra com aerógrafo mais suave, tá? Para a gente ter uma sombra bem suave. Depois eu venho um segundo tom um pouquinho mais escuro, que aí eu já uso um pincel um pouquinho mais duro para fazer a aplicação da cor, e um pincel suave na borda para poder suavizar a cor não ficar tão dura. Depois desses dois tons, um tom escuro, que é esse que eu estou aplicando aqui agora, perdão, tom escuro não, tom mais claro, que é esse que eu estou aplicando aqui agora para as áreas de iluminação, tá? E por último, um tom de brilho, ou seja, uma sombra suave, uma sombra mais dura, que pode suavizar a borda, depois uma iluminação com a área média e suave, para depois a iluminação mais dura, que é o ponto de mais luz. Além disso, a gente pode aplicar também algumas áreas de iluminação de reflexo, luz refletida no caso. Então, para esse desenho aqui, a luz refletida ali que eu acabei de aplicar, para esse desenho aqui eu escolhi esse padrão de trabalho. Só no cabelo, que pode mudar um pouquinho por causa dos brilhos, mas você pode reparar que é o mesmo esquema. Primeiro cor suave, depois uma cor mais dura, depois a iluminação e por último o brilho. E assim eu sigo esse padrão em todo o desenho. Tá? Você pode reparar que é uma forma de construção ou uma forma de pintura que fica dinâmica para você conseguir construir rápido. Além do vídeo, é lógico, está em Speed Paint. Tá? Então, foi esse o padrão que eu escolhi para poder fazer a aplicação e construção dessa arte. No caso aqui, todas as outras partes é meio que uma repetição desse processo, só que com cores diferentes, tá? Então vale aplicar as sombras, pelo menos é o processo que eu começo. Sombra primeiro, iluminação, depois e as iluminações de retoque, como a luz mais clara, né, e as luzes refletidas. Tá, pessoal? Se você que assistiu esse conteúdo, você está gostando dele, não deixa aí de curtir, né? Dar o joinha, que isso daí vai ajudar também o nosso canal, tá? Para que o YouTube veja que a gente está fazendo um trabalho que está legal e indique para as outras pessoas. Eu peço também que quem tiver interesse em aprender a desenhar mangá, a gente tem os links, né, para os nossos cursos na Udemy, logo abaixo aí nos comentários. E estamos buscando novos materiais aí para trazer para vocês. Já estamos editando algumas coisas aí. Nessas próximas semanas vamos trazer alguns trabalhos ou algumas ilustrações mais dinâmicas nesse estilo daí também, tá? Novamente, se você curtiu, se você está gostando do nosso material, não deixe de dar o seu joinha, comente também o que você gostaria de ver aqui no canal, qual tipo de material você gostaria de assistir aqui no nosso canal. Seria material de perspectiva, de anatomia, criação de personagem, luz e sombra, para que a gente faça alguns vídeos de dicas também, que vocês venham curtir, que vocês venham gostar. No mais, bom vídeo aí, vamos ficando por aqui, né? Mantendo aí o desenvolvimento do restante desse vídeo, para que você possa ver aí o processo passo a passo e entender como trabalhar da melhor forma possível. Nota final: além de fazer a colorização, nesse caso o programa que a gente usou para pintar foi o Corel Painter, então a gente tem que fazer a limpeza de todos os tons que saíram das linhas de limite do desenho, tá? Que é essa etapa que a gente está fazendo agora, que o Corel Painter
as camadas elas misturam as cores entre si, tá? Mesmo, por exemplo, eu tenho uma camada embaixo com tom e uso outra camada em cima, se eu usar um pincel de mistura, ele não solta a tinta, mas mistura a cor, vai misturar com a camada de baixo. Então a gente tem que estourar as cores da linha e depois tem que fazer esse processo de apagar também, para manter aí a boa qualidade do desenho e do nosso trabalho. No mais, até o nosso próximo vídeo, curta esse restante, ou essa etapa final do nosso vídeo de processo. Um abraço!